Começamos domingo passado este tema, uma série de mensagens com esse título: Cristão e as fobias da sociedade moderna. E é um tema muito importante, necessário e relevante para o nosso tempo. Lembrando os irmãos que domingo passado nós fizemos uma longa introdução, que eu não vou repeti-la, evidentemente, em que nós mostramos à luz da própria experiência e depois fundamentado na palavra de Deus, que o fato de nós sermos cristãos, filhos de Deus, nós não estamos assim, digamos, blindados de uma forma que as aflições do tempo presente não venham de forma alguma na nossa vida afetar as nossas emoções, afetar os nossos sentimentos, e muito pelo contrário. A experiência tem nos mostrado, o bom senso nos mostra, e a própria palavra de Deus confirma, que mesmo, e creio até que por sermos filhos de Deus, nós estamos sujeitos, humanos, fracos, limitados, a uma série de circunstâncias nessa vida que afetam sim a vida de você que é filho de Deus, cristão, que teme a Deus, que busca a vontade de Deus para a sua vida. Numa sociedade moderna que vivemos, em que o estresse, a ansiedade, a depressão, o pânico e muitas outras síndromes, muitas outras fobias têm dominado, controlado a vida das pessoas e trazido realmente muito sofrimento. Nós vimos que Deus faz todas as coisas corretas. Nós temos no nosso corpo mecanismos que Deus mesmo criou, que controlam, através do nosso cérebro, todo o nosso corpo. Então nós vimos, e sugiro que aqueles que não participaram do culto domingo passado, assistam na internet, já está postado. Temos um blog onde todas as mensagens do pastor é colocado, temos um canal no YouTube, o próprio Facebook ou qualquer outra rede social da igreja, você tem acesso à mensagem da semana passada. E vimos que o estresse, meus queridos, ele tem tomado uma proporção assim assustadora no nosso tempo. Vimos que cerca de 70% das pessoas economicamente ativas que estão trabalhando estão sofrendo de um estresse crônico, profundo. E o estresse, na verdade, é gatilho para muitas enfermidades emocionais. E nós vimos então que nós temos no nosso corpo neurotransmissores, e que se forem colocados sobre o estresse, sobre a pressão, eles vão trabalhar e eles vão trazer muito prejuízo para o nosso organismo. E nós, como cristãos, precisamos ter entendimento, compreender como isso funciona. Falamos bastante sobre isso, eu não vou repetir nos mínimos detalhes, mas eu mostrei para os irmãos que o estresse tem sido um gatilho para muitas outras enfermidades na vida da sociedade moderna, como por exemplo a ansiedade que acaba se desencadeando na nossa vida, o transtorno de ansiedade generalizada, chamado de TAG. Vimos o estresse pós-traumático, às vezes uma experiência difícil, um choque, um impacto, não algo que foi acontecendo ao longo da nossa vida, mas momento de muita dificuldade, você pode ter um estresse pós-traumático, fobias, medos que as pessoas vão adquirindo determinadas circunstâncias, compulsões, algo que tem atingido também a nossa sociedade, como tem sido comum, compulsão por comida, compulsão por compra, tudo isso é uma fuga, é um distúrbio. Depressão então nem se fala, nós vamos comentar um pouquinho hoje, falamos bastante na semana passada, síndrome de pânico. Geralmente síndrome de pânico é a ponta do iceberg. Muitas dessas outras enfermidades emocionais geralmente estão debaixo da síndrome de pânico. A própria esquizofrenia, são todas perturbações emocionais que nós podemos sofrer, e muitas vezes a questão está muito além da nossa capacidade de administrar aquelas circunstâncias. Nós compartilhamos, e eu coloco rapidamente aqui para os irmãos, que nós temos neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios com funções específicas. Como eu falei para vocês, no momento de susto, no momento de perigo, o nosso corpo ele emite sinais e ele descarrega, por exemplo, como eu falei bastante semana passada, adrenalina.
A adrenalina faz com que seu coração dispara, você tem força para rapidamente tomar uma atitude, para lutar contra alguma coisa, para fugir de um perigo. Então, nós vimos que são vários neurotransmissores, mas esses 3 aqui, eu acredito, são os mais importantes. A dopamina, a adrenalina e a serotonina. A dopamina é aquele neurotransmissor que nos motiva a fazer alguma coisa. A adrenalina nos dá força, aquela descarga de adrenalina para nós fazermos alguma coisa. E a serotonina nos dá prazer em fazer alguma coisa. E é muito comum, meus queridos, aqueles que estão debaixo de uma grande ansiedade, passando por um estresse, ou mesmo uma disfunção que vem sem nenhuma experiência traumática, muito tem se falado de questões genéticas, né? A biogenética tem sido algo assim que tem muitas coisas. Pessoas que têm na família histórico de depressão, histórico até de suicídio, devem estar sempre atentas, tá? Porque a possibilidade de você ter geneticamente a disfunção de algum desses neurotransmissores é muito forte. E o desequilíbrio deles, então, traz uma série de enfermidades, síndromes e transtornos que devem ser tratados, tá? Evidentemente que, primeiramente, nós vamos usar todas aquelas recursos que Deus já nos concedeu, como falamos na semana passada. Você deve sim buscar na palavra de Deus, na oração, você deve buscar tempo de contemplação na sua vida, você deve buscar aquelas, terapias alternativas, que são muito bem-vindas, que nós já deixamos para trás, e deixamos de praticar muitas delas. O esporte, meu querido, esporte não é luxo, esporte é uma condição mínima necessária para a saúde. Aquele estresse que você teve, que descarregou aquela adrenalina, que não foi para lugar nenhum no seu corpo, sabe onde vai? Só vai ser eliminada se você praticar um esporte diário. Não é aquela para me emagrecer, não, é por uma questão de saúde, de sanidade emocional. Nós precisamos disso. Usar todos os recursos. Mas às vezes, meu querido, é necessário, como nós mostramos na semana passada, um tratamento mais sério, buscar um médico, não ter esse tipo de preconceito, que cristão não passa por isso, que o Filho de Deus não passa por esse tipo de problema. Enfim, é um assunto que a gente precisa muito observar. Hoje, dentro desta contextualização de problemas atuais, problemas modernos, há um novo que vem surgindo, que vem sendo discutido por um dos maiores escritores e psicólogos da nossa sociedade, que é o Dr. Augusto Cury. Tá? Dr. Augusto Cury, ele, na verdade, desenvolveu toda uma teoria em torno da síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado. A sociedade moderna, nós aqui, recebemos uma carga de informações, tá? Como nunca antes aconteceu na história da humanidade. Nunca. Para você ter uma ideia, Dr. Augusto Cury, em um de seus livros, ele diz o seguinte, que uma criança de 7 anos, hoje, tem mais informações que o imperador de Roma, no auge do Império Romano. Uma criança de 7 anos. Hoje tem mais informações do que o imperador no auge do Império Romano. Ele diz assim, não tem como não ser hiperpensante do jeito como vivemos hoje. Somos bombardeados com informação e o registro na memória é involuntário. Você sabe, computador, quando ele chega uma hora que ele começa a ficar carregado de tanto arquivo, de tanta informação, de tantos bytes e megabytes, ele não funciona direito, ele começa a travar. O que está acontecendo com a sociedade, e nós como cristãos estamos sujeitos a isso sim, uma quantidade absurda, como nunca houve antes na história de informação. É muita informação, e muitas vezes informação inútil. Então nós não temos mais capacidade de processar todas as informações. Isso vai estressando, isso vai desencadeando em nós, como um gatilho, uma série de outras enfermidades, dificuldades e problemas de ordem emocional. E nós estamos vivendo, isto é uma coisa muito interessante. Ele continua dizendo assim, que admiramos, por exemplo, uma criança, ele fala assim, nós admiramos uma criança pequena, ao ver uma criança pequena manuseando um smartphone. Eu realmente fico impressionado, a gente pega uma criança de 4, 5 anos, ele já mexe, ele já consegue abrir as coisas, ele faz, né? Mas o gênio, ele diz, desaparecerá na adolescência, e vai entrar em seu lugar um jovem que não sabe lidar com perdas, nem corrigir o que deu errado, não sabe fazer isso, tá?
nem se colocar no lugar do outro. Eles não conseguem. E ter esse tipo de inteligência é fundamental para ter sucesso no futuro. Então, o que a gente precisa começar a repensar é que muitas vezes nós achamos que se nós enchermos nossos filhos de atividades, de informação, eles serão bem-sucedidos no futuro. E hoje, estamos chegando à seguinte conclusão, não menos. Precisamos de menos atividades. Eles estão estressando muito rápido, muito cedo. As crianças já estão sofrendo, nunca teve tanto caso de criança, jovem, adolescente com depressão, com estresse, como nós estamos vendo nos dias de hoje. E isso não vai só, a gente acha que isso vai garantir o futuro dele, pelo contrário. Sabe o que está acontecendo? Quando essas gerações estão indo para o mercado de trabalho, ele diz assim, que os executivos do mundo inteiro são contratados por suas competências técnicas, mas 80% deles são demitidos por falta de habilidades comportamentais. Muita informação, muito conhecimento técnico, mas nem um pouco de inteligência emocional, de capacidade de relacionamento. Isso é algo que nós precisamos pensar. Ele continua dizendo, e isso se aplica a todos nós, quando ele diz assim, excesso de informação, de trabalho intelectual, de atividades diárias, de preocupações, excesso do uso, por exemplo, de smartphones e games. Isso tudo estimula fenômenos cerebrais inconscientes que acessam a memória com uma velocidade nunca vista antes. Alguns sintomas dessa síndrome do pensamento acelerado, que a maioria de nós temos e nem percebemos, por exemplo, acordar cansado, ter dores de cabeça e dores musculares, transtornos do sono, déficit de memória. Nós já não somos mais capazes de parar e contemplar a paisagem, a natureza, uma flor. Não param para jogar conversa fora na varanda. Isso aqui foi numa entrevista que o Augusto Cury deu, e ele mostrando que essa síndrome tirou de nós isso, que nos daria uma vida mais saudável, emocionalmente saudável. A correria, o estresse, a gente vai ficando impaciente. Nenhum de nós aqui, quem de nós que já não experimentou isso? Eu creio que todos nós estamos vivendo isso, né? É uma quantidade assim surpreendente. Os jovens, pensando aqui nesse processo todo, tá? Os jovens que estão se preparando para vestibular, entrando em faculdade, é algo que tem que ser acompanhado. E não brinque com isso. Muitos entraram numa faculdade, entraram nessa roda viva e entraram em crises, tá? Com problemas, com transtornos que atrapalharam e impediram ele de concluir cursos. Por exemplo, 45% dos jovens em idade vestibular apresentam sintomas de depressão. Quase a metade, meus irmãos, de jovens universitários. A sociedade está sofrendo com isso de uma forma que a gente não imagina. Estima-se que a depressão ocupará o segundo lugar em doenças incapacitantes em 2020. Hoje já existem mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Isso aqui não é estimativa, aqui no caso é estatística e são dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. E eu quero pensar nisso porque eu pensei muito antes de colocar essa imagem que eu vou colocar aqui agora, mas acho que todos nós ficamos chocados essa semana, vocês sabem o que aconteceu. Quando nós estávamos aqui terminando o nosso culto à noite, falando sobre esse tema, refletindo, vendo na palavra de Deus, uma esperança, uma mensagem que nos conforte, que nos dê ânimo, que nos estimule até cuidar desse problema. Na madrugada de domingo para segunda, um grande executivo, não sabe, telecomunicações, lá da Barra da Tijuca, estava muito provavelmente sofrendo de depressão. Há muitos detalhes ainda precisam ser levantados sobre o caso, mas ele fez algo assim que a gente nem imagina. Tirou a vida da esposa, lançou os 2 filhos pelo 18º, não sei que andar, e depois pulou. Todos acho que ficaram chocados essa semana, que saiu no jornal, e foi uma coincidência muito grande, que domingo à noite estávamos falando isso, naquela madrugada, aqui no nosso país, algo que chocou todos nós, e eles não estavam com nenhum outro problema mais grave, de saúde, financeiro, nada disso. Muito provavelmente essa pessoa estava sofrendo com estresse, né, com depressão, e chegar ao ponto de achar que a única saída é essa.
15% das pessoas que sofrem com depressão cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio e 3 tentam cometer suicídio no mundo. Imagine, 40 segundos nós estamos aqui conversando, uma pessoa se suicidou. Mais 40 segundos, outra. Durante 1 hora, ao término desse culto, quantas dezenas e dezenas de pessoas vão cometer suicídio? Por que eu estou falando sobre isso? Porque este é o mundo que Deus nos enviou para evangelizarmos. Esta é a sociedade que nós vivemos. E hoje eu vou desmistificar, vamos dizer assim, e eu creio, e faz muito sentido, que Deus realmente esteja enviando pessoas como eu e você, tá? Sujeitas a essas mesmas enfermidades, e quem sabe até já sofrendo de alguns sintomas dela, tá? Para evangelizar, para trazer esperança a pessoas que estão sofrendo com esses mesmos problemas. Claro, em alguns níveis mais graves. Então, no domingo passado, nós vimos o caso do profeta Elias. Um caso clássico de um personagem bíblico que sofreu de uma profunda depressão. Chegou ao ponto de pedir e não ter mais sentido e não querer mais continuar vivendo. Toma minha vida. Ele chegou a dizer isso. E vimos ali como que Deus trabalhou na sua vida, quando os desafios chegam, a graça de Deus chega até ele, e depois o próprio Deus trabalha, opera e age na vida dele. E hoje eu quero mostrar para vocês, à luz dessas introduções que nós acabamos de fazer, que nós todos somos sacerdotes com uma missão. Eu vou pedir para você abrir lá a primeira epístola de Pedro, deixa lá aberto. Eu vou ler aqui, mesmo que, se o irmão quiser puder acender a luz para a gente só fazer essa leitura, 1 Pedro capítulo 2. Eu não vou fazer um estudo exaustivo de todo esse versículo, eu vou destacar 2 pontos aqui, 3 pontos que eu quero conversar com os irmãos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos fazer uma oração, vou pedir que os irmãos vamos abaixar nossa fronte, pedir a bênção, a direção de Deus para aquilo que nós vamos falar na sua palavra essa noite. Ó Deus, estamos aqui na sua casa, na tua santa presença, Senhor, invocando o teu nome e diante da tua santa palavra, Senhor. A tua palavra já nos lembra esta verdade, que o mundo jaz no maligno, Senhor, nas trevas, sem esperança, sem perspectiva. E se aqui ainda estamos, ó Pai, como igreja e individualmente, porque o Senhor ainda tem algum propósito na nossa vida. Pedimos que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos e nos desperte, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A tua boa, agradável e perfeita vontade. Porque o Senhor nos chamou, porque aqui estamos. E, ó Pai querido, usa-nos para levar luz e esperança a esse mundo que não tem mais esperança, Senhor. Que estão em verdadeiro desespero. E nós temos, porque nós nos aproximamos dessa luz. O Senhor nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. E, ó Pai querido, queremos ser instrumento
para iluminar o caminho de outras pessoas. Abre o nosso entendimento essa noite e ajuda-nos a entender, Senhor, que somos sacerdotes com uma missão. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, meus queridos, precisamos primeiro lembrar que o apóstolo Pedro escreveu para uma igreja que estava sofrendo muitas adversidades. Você vê que ele dirige no capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação no Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus, graças sejam multiplicadas. E ele continua falando na sua carta, e o grande propósito dessa carta, eu destaco aqui, primeiro ele exorta os cristãos para o testemunho, que se ainda estamos nesse mundo, nós estamos aqui para testemunhar, para proclamar, como nós acabamos de ler o texto, para proclamar as virtudes daqueles que o chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ele também escreve essa carta para nos confortar em meio a essas lutas. É muito claro, quando você lê esta carta, a palavra de consolo, de conforto que ele dá para aqueles que estão enfrentando adversidades, dificuldades e qualquer sorte de sofrimento. Ele chega a dizer no capítulo 4, verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo vocês estão sendo injuriados, bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Então, meus irmãos, esta carta muito pastoral, de exortação para que a igreja, o povo de Deus, enquanto aqui estiver, não venha perder de vista a sua missão. Por que estamos aqui ainda? E enquanto caminhamos, enquanto cumprimos a nossa jornada, Ele nos conforta para não desanimarmos, para não desistirmos da nossa caminhada. E aqui então, no capítulo de número 2, bem no início dessa carta, ele faz um contraste daqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram a Cristo. Ele fala no verso número 7, que o próprio Senhor, ele falando que aquela pedra angular, que é o fundamento da nossa fé, ele diz, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Aí o verso 9, vós, porém. Então ele mostra de fato que há uma identidade em nós. Há algo que nos distingue do restante. Isso é importante. Esse senso de pertencer, que dá um sentido à nossa vida. O objetivo da nossa existência. Isso, meus queridos, eu não tenho dúvida que as palavras de Pedro aqui, elas vão realmente nos permitir uma sanidade emocional, mental, em um mundo caótico, que não tem esperança, que não sabe de onde vieram, nem para onde irão, e nem para que existem. Então essa falta de sentido, essa falta de missão, essa falta de compreensão, que só os filhos de Deus podem ter, nós pertencemos a algo maior do que nós. A vida tem um sentido. E por mais difícil que seja a nossa jornada, nós não estamos aqui por acaso, nós temos um propósito. E ele destaca aqui uma lista extraordinária daquilo que Deus fez. Olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui é claro a ideia de que é Deus mesmo que tem um plano, um propósito, a ideia de uma raça eleita.
A ideia clara aqui de alguém que foi escolhido por Deus para um propósito maior do que nós mesmos. Isso dá um senso de pertencer a algo maior do que nós. E ele continua dizendo sacerdócio real. E eu quero me ater a estas palavras, sacerdócio real. Depois, a palavra que ele destaca, propriedade exclusiva. E a finalidade, a fim de proclamar. Como eu disse, eu não vou destrinchar, digamos assim, exaustivamente todas as palavras desse versículo. Eu quero destacar essa noite para você, que eu acredito que é muito aplicável ao tema que nós estamos trabalhando, esta carta que Pedro escreveu para exortar e para confortar. E ele nos lembra que Deus nos chama com um propósito. E ele começa falando sobre o sacerdócio real. O que realmente significa o sacerdote? Você sabe que no passado os sacerdotes, em todas as religiões, eles cumpriam o papel de serem os mediadores. Eles serviam como uma ponte, uma conexão entre a humanidade e a divindade. Num período da história, na própria Sagradas Escrituras, você tinha a casta dos sacerdotes, os levitas, que eram dedicados às coisas de Deus, e eles intercediam pelo povo. Quando o nosso Senhor Jesus vem, cumpre o seu ministério, a palavra de Deus vai deixar claro que aquela casta de sacerdote, isso já não existe mais. Mas não porque foi extinto o conceito de sacerdote, pelo contrário, mas todos os filhos de Deus passaram a ser agora sacerdotes de Deus. Esse texto é muito claro. Todos aqueles que foram eleitos, que são filhos de Deus, agora têm um sacerdócio. Então, na verdade, meu querido, o sacerdote é aquele que vai fazer a conexão, de uma certa forma, entre a divindade e a humanidade. Lembrando que, principalmente a carta aos Hebreus, nosso Senhor Jesus Cristo se tornou o nosso grande sumo sacerdote. E ele sendo o nosso grande sumo sacerdote, o único mediador dentre os homens, nós somos agora, debaixo desse sacerdócio de Cristo, instrumentos da graça de Deus para abençoar aquelas pessoas que estão próximas de nós. E é interessante, aqui em Hebreus capítulo 5, verso 1, porque havia condições para ser um sacerdote. E uma das condições mais interessantes que me chama muita atenção é que, naquela época, um sumo sacerdote, ele tinha que ser tomado dentre os homens, constituído nas coisas concernentes a Deus, mas a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E ele diz ainda que ele tem que ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E aí vem um ponto que para mim assim é revelador, apesar de falar algo que todos nós sabemos, mas que como esse princípio do sacerdócio, ele coloca o Filho de Deus no seu devido lugar. Como eu já disse aqui nos irmãos, nós vemos uma geração de supercrentes, que o evangelho que é pregado muitas vezes, é que no momento que você se torna filho de Deus, você quase que é separado do mundo no sentido pleno, em que você não sofre mais nenhum dos problemas que esse mundo sofre, que você está agora blindado de toda e qualquer enfermidade, aflição, e você está agora vivendo num paraíso aqui na terra, enquanto Jesus não vem te buscar. E a forma que o evangelho é pregado, as ênfases que muitas igrejas dão, tiram de nós, uma das grandes finalidades, razões e motivos que eu e você estou aqui para quê? Para ser um sacerdote. E detalhe, o sacerdote, ele que tem que ser, como diz o texto sagrado, muito bem, constituído nas coisas concernentes a Deus. Nós temos acesso a esta graça, a este Deus, através do nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus, mas Deus não vai permitir
em toda a nossa jornada, que a gente se desconecte da humanidade. E mais do que isso eu digo, era condição, ele tinha que ser alguém fraco como os fracos, ele tinha que ter uma identificação, o sacerdote, com a fraqueza dos homens, humano. E eu te digo, Deus, durante a nossa jornada aqui na terra, não vai nos blindar para que nós nos tornemos super-humanos. Tá? E esses problemas comuns que atingem a nossa sociedade, agora não vão nos atingir. Isso, além de ser uma grande heresia, tá? Isso na verdade sabota a missão da igreja aqui na terra. Tira o sentido da vida do cristão, a razão por que Deus me mantém aqui ainda. Se Ele tem coisas maravilhosas, se Ele tem preparado coisas maravilhosas para mim, por que eu ainda estou nesse mundo que sofre, que geme? Como lemos lá, não por acaso, na carta aos Romanos, que toda a criação sofre, e os filhos de Deus estão aguardando a redenção. Mas enquanto aqui eu estiver, meu querido, eu e você, que conhecemos a palavra, que somos constituídos nas coisas concernentes a Deus, somos sacerdotes. Isso significa que nós temos as mesmas fraquezas que as pessoas desse mundo têm. Passamos pelas mesmas aflições que as pessoas desse mundo passam, para que nós continuemos a nos identificar com eles, para que tenhamos misericórdia, para que sejamos ainda capazes de nos condoer dos ignorantes, daqueles que ainda não foram constituídos nas coisas concernentes a Deus, daqueles que ainda estão nas trevas. E eu tenho aprendido que através do sofrimento eu me torno cada vez mais humano, e me identifico com aquela pessoa que está sofrendo também. Então, aquele conhecimento de Deus, aquela graça de Deus na minha vida, não vai me privar dessa experiência. Pelo contrário, a diferença entre nós e as pessoas do mundo não é porque nós temos mais prosperidade do que eles, não é porque nós temos mais saúde do que eles, não é porque nós temos menos problemas do que eles. Nós estamos vivendo no mesmo mundo, sofrendo as mesmas coisas. E isso nos dá, meus queridos, um sentido para o nosso chamado. Nós somos chamados para nos identificar com o mundo que está sofrendo. Como eu disse no início, aquela fotografia daquela família, é este o mundo, e as famílias, são estas as famílias que vivem nesse mundo, e que eu e você, que também temos problemas, que também temos problemas conjugais, que também temos problemas familiares, também temos filhos com problemas, temos filhos nas drogas, também temos problemas de saúde, também temos problemas financeiros, nós também perdemos o emprego, nós também ficamos doentes, nós também padecemos, igualzinho. A única diferença, meus queridos, e a grande diferença, eu creio, é que nós enfrentamos estas coisas com esperança. Porque Deus está conosco. Nós vamos passar pelas mesmas coisas que as pessoas que não conhecem a Deus passam. As doenças serão as mesmas. As enfermidades psíquicas serão as mesmas. E com isso nós nos identificamos. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu li a história extraordinária de um missionário que descobriu que estava com lepra, hanseníase. E ele foi se tratar num hospital de leprosos, com hanseníase. E ele que durante muito tempo não havia ainda compreendido para que Deus o havia chamado, até que ele entendeu, já quase no final da sua vida, que Deus o havia chamado para ser um missionário leproso no meio dos leprosos. Eu vou postar um pouco sobre a vida e a história desse personagem para vocês que têm acesso às nossas redes sociais. E eu creio, eu não duvido, e para mim isso é muito claro. Deus não poderia tirar isso de nós. Essa capacidade de condoer-se dos ignorantes, dos que erram. Porque nós, como sacerdotes, também estamos rodeados de fraquezas.
Isso é maravilhoso, gente. Isso mantém a gente no mesmo nível. Isso faz com que nós olhemos para as pessoas igual para igual. Que diferença há entre nós e aqueles que não conhecem a palavra de Deus? É porque Deus nos chamou. E quer nos usar para que esses também sejam tocados e conheçam a verdade. E aí, meus queridos, vem esse conceito de nos tornarmos propriedade, a ideia de pertencermos. Que eu não tenho dúvida, muitas das enfermidades desse mundo, dessa sociedade moderna, é desta falta de sentido da vida. E que as pessoas estão totalmente desconectadas de um plano maior, de um propósito. É uma vida sem propósito. E elas têm a necessidade de pertencer a algo, e não sabem disso. Os filhos de Deus, eles compreenderam isso. Ele diz, o apóstolo Pedro, que nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa linda, o apóstolo Paulo, ainda falando na carta aos Coríntios, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus queridos, isso deve, e a gente deve meditar nisso, apesar de ainda estarmos nesse mundo, com um corpo que padece, sofrendo as mesmas aflições que esse mundo sofre, nós pertencemos a Deus. Somos propriedades exclusivas. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Isso nos dá, assim, meus queridos, um senso de pertencer. Pertencer. Como é importante nós meditarmos nisso. Eu pertenço a Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu posso passar por qualquer aflição nessa vida, e vou passar, e tenho que passar. Porque enquanto eu passo por essas aflições, eu me identifico com esse mundo, com essas pessoas. Porque enquanto eu estiver aqui até o último minuto, Deus quer me usar para alguma coisa. Mas eu vou passar por isso com esse senso de pertencer a Deus. Eu sou propriedade exclusiva. O que eu vou temer numa situação como essa? Eu fui comprado. O meu corpo não me pertence mais. A minha alma não me pertence mais. Eu era escravo, estava morto, caminhando nas trevas, como ele mesmo diz. E agora, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Você pertence a algo maior do que você. Isso traz uma sanidade, uma segurança, uma paz. Eu pertenço a Deus. É por isso que os apóstolos nas cartas irão reforçar isso. Vocês foram comprados. Vocês pertencem a Cristo. Então, meu querido, essas duas coisas, elas são importantes para que a terceira faça sentido. Por que eu estou aqui ainda? Eu acho lindo porque é um texto que coloca esses detalhes de eu ser eleito, um sacerdócio real, uma nação santa separada, de propriedade exclusiva. Aí ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu só estou aqui, meu querido, porque Deus ainda quer que pessoas semelhantes a mim, que padecem as mesmas coisas que eu, com quem eu me identifico, com quem eu tenho misericórdia, eu possa proclamar a elas que há esperança. Que apesar de todas as enfermidades emocionais que esse mundo sofre, apesar de todos os problemas que esse mundo está passando, há esperança. E agora, como embaixadores, diz Paulo agora na carta aos Coríntios 5:20, na segunda carta ele diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. É como se Deus estivesse exortando por meu e por seu intermédio, e dizendo que em nome de Cristo, pois, vos rogamos, reconcilieis com Deus. É isso
é essa a finalidade, o propósito do meu chamado. Eu sou um sacerdote com uma missão. Meu querido, um cristão que não entendeu isso ainda, é um cristão que continua, apesar de ter incorporado, às vezes até culturalmente, algumas coisas de Deus, da palavra de Deus, do povo de Deus, mas ele continua vivendo nesse mundo sem sentido, sem razão, sem propósito, sem a segurança que a palavra de Deus nos dá. A diferença é quase física. Um está fora e outro está dentro da igreja, do convívio com o povo. Mas a grande diferença é essa. Eu fui eleito, eu fui chamado, eu sou um sacerdote, eu me identifico com esse mundo, com as pessoas que sofrem nesse mundo. Eu tenho agora um senso de pertencer, um sentido para a minha vida, e eu sei o que eu estou fazendo nesse mundo, e aonde Deus me colocar, na família que Deus me colocar, por mais enferma que ela seja, emocional, espiritual, por mais problemática que ela seja, o mundo, no local que Deus me colocar, naquele ambiente de trabalho, por mais complexo que seja, por mais sofrido que seja esse mundo, é ali que Deus quer te usar, porque foi Deus que te colocou ali, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas, porque você é embaixador de Deus. Pode ser que algumas pessoas não vão ouvir de ninguém esta mensagem de esperança, a não ser de você. Algumas pessoas estão desesperadas, pulando pela janela no 18º andar, jogando seus filhos, porque eles não têm esperança. E quem são os embaixadores de Deus aqui na terra? Os sacerdotes com uma missão. É a única razão de você estar aqui ainda. Deus quer te usar para alguma coisa. E Ele vai te manter fraco. Ele vai permitir que enfermidades sobrevenham sobre a sua vida, sim, não tenha dúvida disso. As mesmas que estão vindo sobre a vida deles. O estresse, a ansiedade, isso abate sobre todos nós. Cristão tem depressão, cristão tem ansiedade, cristão passa por crises, cristão enfrenta angústias, com esperança. Ele se trata, ele vai nos seus médicos, ele cuida da sua saúde. Mas essas mesmas fraquezas que cercam as pessoas, irão cercar nós, porque isso é condição para ser sacerdote. Essa identificação com a humanidade. O pouco tempo que ainda temos aqui, que nos resta. Deus quer te usar. Deus usa pecadores fracos, enfermos, limitados, para salvar, para trazer esperança, para dar luz para outros pecadores, igualmente fracos, igualmente enfermos, igualmente limitados. É assim que funciona o sacerdócio. Foi assim que funcionou no passado, e é assim que continua funcionando esse aspecto, porque Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, eu sei. Então, meus queridos, vamos fechar os nossos olhos e pensar nisso.